Um policial super macho que segue as suas próprias regras, armado com um impressionante conjunto de frases de efeito, precisa proteger uma testemunha de um culto de assassinos suados. Cobra é um clássico do cinema testosterona, com uma premissa simples e direta e muita violência. Não negocie com malucos e venha conosco conhecer um pouco mais desta história. O filme foi dirigido pelo italiano Jorge P. Cosmatos, que já havia trabalhado com Stallone em seu sucesso Rambo 2: A Missão. Completamente ditatorial no set, o diretor atormentava todos os envolvidos na produção. Elenco e equipe, por sua vez, apontam a origem do problema como simplesmente não conseguirem entender o que o diretor falava, e são unânimes em dizer que Cosmatos era um excelente produtor, mas um péssimo diretor. Por mais estranho que possa parecer, a história de Cobra teve sua origem no filme Um Tira da Pesada, comédia policial estrelada por Eddie Murphy. Na escalação original, o papel de Murphy seria de Stallone, mas ele reescreveu o roteiro do longa, como era seu hábito na época, transformando a parte cômica da história em um filme de ação mais direto. Sua abordagem foi considerada muito violenta e cara para ser filmada, e o ator saiu da produção pouco antes do início das filmagens. O personagem de Murphy, Axel Foley, era chamado na primeira versão do roteiro de Axel Cobretti. A base de Cobra é o romance de nome Running Duck, escrito por Paula Gosling. Rumores dizem que o próprio Stallone chegou a abordar a autora para sugerir que o livro fosse relançado e ele listado como coautor, o que, é claro, ela recusou. Esta mesma história foi adaptada para a tela grande novamente em 1995, no pouco másculo filme Atração Explosiva, estrelado por William Baldwin e Cindy Crawford. O corte original do filme possuía mais de 2 horas de duração e contava com cenas extremamente violentas, como mãos sendo decepadas, uma autópsia e um rosto sendo atingido em cheio por um machado. Para evitar uma classificação X, reservada apenas ao público adulto, o filme passou por cortes extensos. Outra razão pela qual o longa foi reduzido foi devido ao sucesso do filme Top Gun, estrelado por Tom Cruise, que havia estreado nos cinemas algumas semanas antes. Os produtores resolveram reduzir a história ainda mais, para que ela pudesse ter mais sessões ao dia no cinema e maximizar os lucros. Ao bolar seu policial machão que não fazia prisioneiros, Stallone tinha uma pessoa em mente: Bruce Springsteen. Em meados de 1980, o cantor que usava jeans como assinatura em seu visual foi base para a personalidade de Cobra. Segundo o ator, sua ideia foi: e se Bruce Springsteen tivesse uma arma? Isso era rock and roll com drama. Outra grande influência foi o policial durão de Dirty Callahan, interpretado por Clint Eastwood, na franquia Dirty Harry, que naquela altura já contava com 4 filmes. Antes de integrar o elenco como o vilão Night Slasher, o ator Brian Thompson teve que participar de 7 audições de elenco, mas sua experiência no geral não foi muito boa. O ator conta que queria discutir sobre seu personagem com Stallone, para saber mais sobre suas motivações e história, mas o astro do filme se irritou com o ator e disse que Night Slasher era simplesmente mau e nada mais. Quando o filme chegou às telas, Thompson nem sequer foi convidado para a estreia, tendo que comprar um ingresso e ver o longa com um público regular. Anos mais tarde, ele conseguiu uma espécie de vingança sobre o intérprete de Cobretti, quando escreveu, dirigiu e estrelou The Expendables, Os Extensivos, um filme que satiriza o filme The Expendables, Os Mercenários, de Stallone. O primeiro nome do oficial Cobretti é Marion. Esse nome é uma homenagem a um dos maiores machos da história do cinema, ninguém menos que John Wayne, cujo nome verdadeiro era Marion Robert Morrison. Por falar em homenagens, o diretor Nicholas Winding Refn, do clássico cult Drive, é um grande fã do filme. Por este motivo,
O personagem de Ryan Gosling também ostenta um palito de dente na boca, em referência ao palito de fósforo do personagem de Stallone. Após o grande sucesso de Rambo 2: A Missão e Rocky 4, Stallone estava no auge do seu estrelato quando o filme entrou em produção. Dessa forma, seu ego estava com força total. Ele era acompanhado por uma grande comitiva, e todos os figurantes, elenco de apoio e equipe foram proibidos de falar com ele. O combativo diretor Cosmatos se tornava um doce quando o astro estava no set, e era ele quem dava todas as ordens, enquanto o diretor apenas acenava em aprovação. Durante as filmagens dos monólogos do personagem Night Slasher com Cobra, toda a cena teve que ser feita com uma garota da equipe de filmagens, porque Sylvester Stallone resolveu não participar da gravação para acompanhar um jogo de basquete na televisão. Originalmente, a cena de perseguição de motocicletas ao final do longa seria filmada em Seattle durante a noite, mas mesmo com tudo preparado para começar as filmagens, o protagonista mandou que o final fosse mudado e acontecesse durante o dia, por causa dos mosquitos da locação. O carro de Cobra, um Mercury Monterey 1950, pertencia, na verdade, ao próprio Stallone e é um dos favoritos de sua coleção. Assim, para não arriscar esta preciosidade, o estúdio teve que produzir algumas réplicas para serem usadas nas cenas de ação. Vale destacar aqui que a placa do veículo é AWS0M50, ou seja, Awesome, que em tradução livre significa incrível. O Tenente Cobretti e seu parceiro Gonzalez trabalham no Esquadrão Zumbi de Los Angeles, o que significa que eles fazem o trabalho sujo que a maioria dos policiais não quer fazer. O lema do esquadrão seria atirar para matar. Simples assim. Segundo Stallone, ele se inspirou em uma unidade policial que existiu de verdade na Bélgica, mas isso nunca foi confirmado. A faca utilizada pelo vilão Night Slasher foi criada especialmente para o filme pelo famoso designer Hermann Schneider. Stallone pediu ao artista que criasse uma peça única, a qual o público não conseguisse comprar em nenhum outro lugar. O longa possui uma das melhores trocas de diálogo em toda a história do cinema. Num espaço de poucos minutos, o policial Cobretti consegue xingar um assaltante de babaca, cocô, louco, ameaçá-lo de morte e dizer que não se importa se ele explodir o local porque não faz compras ali. Cretino. Você me matou. Você é um cocô. E eu vou matar você. Eu tenho uma bomba aqui. Eu mato ela. E mando isso tudo pelos ares. Vai fundo. Eu não faço compra aqui. Com louco eu não negocio. Eu mato. Isso é muita informação para fornecer em apenas algumas linhas curtas. A atriz Bridget Nielsen, que interpreta a dama em perigo da vez, era esposa do ator na vida real, já atuando ao lado dele no filme Rocky 4, onde interpretava a esposa de Ivan Drago. Ainda em lua de mel durante a produção, o casal acabou se separando em 1987. Segundo Stallone, Cobra deveria ter se tornado uma franquia, mas devido à dor da separação, ele não quis revisitar o personagem. A cena de abertura do longa apresenta algumas estatísticas escabrosas do crime nos Estados Unidos, mas os valores são propositalmente exagerados, mesmo para os padrões da época. O filme conta com um total de 52 mortes, sendo que 41 delas são vítimas do policial Cobretti. Este é um valor que faria qualquer assassino serial orgulhoso e um número bem elevado para um thriller policial. Uma colorida adaptação do filme foi lançada para computadores domésticos na plataforma Commodore 64. Você assume o papel do policial Cobretti em um game de plataforma, enfrentando meliantes e fazendo uso da boa e velha força coercitiva para manter a paz. Cobra é um thriller policial macho, do tipo que o politicamente correto de hoje em dia jamais iria permitir, que passava praticamente em loop no domingo maior da Rede Globo. O que torna o longa distinto e memorável é que a história, os personagens e a atitude são todos produtos de Stallone e de sua imaginação.
e sua imaginação é realmente um lugar escuro, másculo e violento, ancorado pela excelente dublagem nacional. Curta, se inscreva, compartilhe o vídeo nas redes sociais e até a próxima!